atrás. Minha mãe se casou com 18 anos e logo que ela casou, ela foi acometida de uma leucemia e naquela época eles não ficavam com a pessoa no hospital e o médico falou assim com o meu pai: pode levá-la para casa, porque ela não tem mais recurso. Os remédios não fazem efeito, você pode levá-la para casa. E meu pai falou: mas quanto tempo de vida ela tem? E o médico falou: 3 meses apenas. Você leva ela para passear, vai fazê-la feliz, porque é os últimos 3 meses que você tem com ela. E meu pai foi para casa, levando aquele monte de remédios, e minha mãe não estava em condições de ir mais para a igreja, porque ela estava cadavérica numa cama. E meu pai foi para a igreja e chegou lá e fez um desafio para a igreja. Falou assim: igreja, a minha mulher está com leucemia, desencanada pelos médicos, e eu queria fazer um propósito com vocês. Eu queria que vocês escrevessem num papelzinho: Deus, cura a Seir. E toda vez que você olhar para aquele papel, você vai interceder a favor da minha esposa. E ele fez uma pergunta: quem topa fazer esse desafio comigo? E a igreja, em peso, se colocou de pé. E as pessoas escreveram e começaram a orar. E há exatos 3 meses, a minha mãe estava dormindo e ela sentiu a cama balançando muito, o quarto balançando muito, um clarão. E quando ela abriu os olhos, ela viu um anjo no canto da parede, que era muito alto. Ela não conseguiu ver os pés, porque ela falou que passava do chão. E ele tinha as mãos muito grandes e uma veste muito grande. E quando ela olhou para ele, ela falou assim: você veio me curar ou você veio me levar? E o anjo falou para ela: eu vim te curar. E ele trocou o sangue da minha mãe e a cama sacudia e tudo acontecia e o sangue da minha mãe foi sendo trocado. E quando ele foi embora, minha mãe acordou, meu pai falou: bem, você viu isso que aconteceu? Meu pai: não, o que aconteceu? Mas a cama sacudiu, mas eu não vi o que aconteceu. Um anjo do Senhor veio aqui e ele falou que veio me curar. Aí meu pai falou com ela assim: filha, você estava com leucemia, desenganada pelos médicos. E a igreja se alegrou e minha mãe fez os exames e minha mãe não tinha mais nada. Aí passou algum tempo, a minha mãe começou a ter a barriga um pouco inchadinha e eles achavam que era bebê e tudo. E foram descobrir que minha mãe tinha grandes cistos nos 2 ovários. E eles não tinham filhos ainda. Calma, gente, eu não sou adotiva. Aí, os médicos tiraram um ovário inteiro e tiraram mais da metade do outro, deixando apenas um pedacinho de ovário. E falou com a minha mãe: olha, é praticamente nula a sua... Tá. Aí, só que o meu pai falou assim: não, eu quero ter filhos. E a minha mãe também: eu também quero ter filhos. Mas ele falou assim: olha, a gente só não fala 100% porque a gente não fala 100%. Então fala também. E quando os meus pais foram para casa, algumas pessoas, profetas de Deus, se levantaram e falaram com meu pai. Falaram assim: olha, Deus vai dar filhos para você, não filhos. Deus vai dar filhos para você. E uma pessoa foi muito específica, falou com meu pai: Deus já me mostrou a filha que ele vai te dar. Inclusive me mostrou o marido dela. A filha é essa aqui, o marido é aquele ali. Levanta a mão, Sandra. E anos depois, esse irmão bem velhinho teve a oportunidade de conhecer o Sandra e falou: foi esse mesmo que Deus me mostrou antes da geração dessa filha. E Deus mandou ele, mandou eu, mandou meu irmão.
E a minha mãe, em uma semana ela estava fora do coma, em 2 semanas ela estava falando, em 3 semanas ela estava andando, em 4 semanas ela já estava em casa. É maravilhoso isso tudo que aconteceu. E nós, cada dia mais, curtindo as delícias do Senhor. E há 3 meses atrás, a minha mãe teve uma infecção de urina e nós levamos ela para o hospital. E chegou lá no hospital, o médico resolveu apalpar a barriga e ele viu uma massa muito grande na barriga dela. E ele falou assim, olha, tem uma massa aqui, a gente tem que olhar o que é. E quando foi olhar, o laudo estava dando um câncer de nível avançado, que já estava comprometendo toda a parte do abdômen dela, e já tinha pegado o fígado, o pâncreas, a bexiga, parte do intestino. E ele falava assim, olha, a senhora é um mistério para nós, porque a senhora não tem sintomas. E minha mãe falava, não tem. A senhora sente dor? Não. A minha mãe tinha massa na L3, e eles falavam que não era para ela nem estar andando. Minha mãe fazia caminhada na água do campo todo dia de manhã. E aquilo foi exercitando a nossa fé. E a gente foi falando, Senhor, mais um milagre, nós vamos poder contar e tudo. E continuamos orando. E o tempo foi passando, a minha mãe muito bem. E num dado tempo ela sentiu cansada e nós levamos para o hospital. E chegou lá, o médico falou assim, olha, não tem o que fazer. A única coisa que cura câncer é quimioterapia. Mas ela não vai dar conta da quimioterapia. Seria muito ruim fazer a quimioterapia. Mas era a única solução. E nós colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, se o Senhor tem algo para trabalhar, a hora é agora. Nós vamos tentar a quimioterapia, sim. E nesses meios dias, assim, a gente andou conversando e contando e tal. E até que um dia eu virei para a Sheila e falei assim, Sheila, sabe o que tem acontecido comigo? Eu tenho orado e tenho falado com o Senhor, Senhor, manda aquele mesmo anjo que foi aquela vez lá no quarto. Porque quando ele chegar, ela vai reconhecer o rosto dele, ela vai saber do que se trata. E a Sheila falou, eu tenho feito a mesma oração, Keila. Eu falei, então vamos continuar orando. E um dia veio uma revelação muito bonita para a Sheila, que eu queria compartilhar para vocês, que ela veio aqui contar. Em Daniel 9, capítulo 20, não precisa abrir, gente, porque eu estou com pressa. Eu leio para vocês. E a palavra dizia assim, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, a resposta, a ordem já foi dada, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção a esta mensagem, para entender esta visão. Quando ela falou isso, nós falamos assim, o anjo Gabriel, portador de boas notícias, aparecerá lá novamente, minha mãe vai saber do que se trata. E na hora que ela falou isso, a gente foi para casa, e quando nós chegamos em casa, o Espírito Santo começou a ministrar o nosso coração. E algo que foi ministrado no meu coração muito forte foi, a minha mãe fez 2 perguntas naquela noite que ela foi curada. Se ele estava ali para curá-la ou para levá-la. E eu falei, Deus, qual será a resposta dessa vez? O que o anjo Gabriel, o anjo que o Senhor deu a ordem, o que ele vai responder para ela? E à medida que os dias foram passando, eu fui tendo a convicção de que o Senhor estava ali para responder. Eu vim te levar, porque és muito amado. E quando meu pai, um dia antes da minha mãe falecer, estava subindo a Rajagabá para ficar com a minha mãe, ele falou assim, Deus, a CI nunca falou mal de ninguém, a minha esposa é maravilhosa, a minha esposa foi boa mãe, foi boa esposa, ela só tem coisas boas para dizer a respeito dela, já está na hora dela? E o Senhor falou, é exatamente por isso que eu quero ela comigo. Ela é muito amada, um fruto maduro, um legado deixado. E quando chegou a notícia do falecimento da minha mãe para mim, eu estava numa clínica aguardando para ser atendida. Eu levantei na mesma hora e falei, eu tenho que ir agora para junto dos meus
exatamente essa visão que a minha mãe teve, que eu quero ter quando o Senhor for me recolher. E que eu seja um fruto maduro como legado deixado, assim como foi a minha mãe. E não há por que chorar. Não tem aonde ter lágrimas, a não ser de agradecimento a Deus por ter dado a gente, não apenas uma vez, como Deus falou com a minha irmã. Deus falou com a minha irmã, eu deixei ela viver a primeira e a segunda idade. Eu só recolhi ela para mim na terceira idade. E ela ia fazer 60 anos ano que vem. E Deus foi muito específico. Eu queria ela comigo, deixa ela comigo. E não há motivo de murmuração, de tristeza, ou de dor, ou de desespero, de querer ir para a cova junto. Não existe isso. Porque os santos do Senhor são chamados e escolhidos. E quando ele está à porta do céu, o Senhor recebe com braços abertos e maravilhosos. E fala, meu filho, eu não vi a sua morte. Eu estou te vendo voltando para a minha casa. É assim que o Senhor vem. É maravilhoso. Eu sou a quarta geração cristã da minha família. Os meus bisavós já eram pastores, meus avós, o meu pai. Eu e minha filha ainda vai converter. Ela tem 1 ano e 7 meses.